Marcos capítulo 5. E chegaram ao outro lado do mar, à província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Bom, aqui nós vemos uma clara situação de possessão demoníaca, né? Gadara, se você quiser anotar aí no seu caderno, Gadara era uma cidade ao sul do mar da Galileia e a leste do Jordão. E ali então Jesus, né, desembarca e encontra este homem endemoniado, né? Isso acontece infelizmente nos dias de hoje também. Eu posso afirmar, porque vi muito isso acontecer já ao longo da minha vida, tanto quanto eu estava no mundo, né, das drogas, mesmo quando eu estava lá no outro lado com obras de macumbaria, e também no meio evangélico, né, quando eu já estava aqui neste meio. Pessoas até mesmo que se dizem cristãs ou pessoas que estão na igreja não estão livres de ter uma possessão demoníaca. O que eu posso fazer então, pastora, para não ter esta possessão, para que o inimigo não venha tomar posse do meu corpo, da minha mente, da minha alma? Bom, eu preciso em primeiro lugar aceitar a Jesus como meu Senhor e Salvador da minha vida e logo servir a Deus e acreditar que eu sou filha, que eu sou filho dele e nenhum mal pode vir sobre mim, porque o Senhor me guardará, ele será o meu Senhor, né? E ele me protege, me guarda. Mas muitas vezes as pessoas acham que apenas o fato de estar indo numa igreja já dá para eles, né, a garantia de não haver uma possessão demoníaca, mas infelizmente isso não é real. O fato é que nós precisamos sim servir e nos entregar a Deus de todo o nosso coração para que o adversário não tenha o acesso sobre nós, né? Fechar as brechas, tapar as brechas e tentar ser cada dia mais e mais parecido com Jesus, para que ele não tenha esse poder sobre a vida das pessoas. Mas infelizmente isso acontece, né, em todo lugar, em todas as igrejas, e aconteceu isso com Jesus, né? Jesus estava indo para Gadara e lá ele encontra este homem totalmente possesso que vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E lhe respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. Bom, aqui nós vimos que Jesus pergunta o nome deles. É sinal aqui, uma prova que os demônios também têm nomes, né? Mas eles não precisam de muito espaço, não. Eles não precisam de grandes coisas, não. Eles precisam de um espaço muito pequeno. Veja que dentro do corpo deste homem existiam 6.000 demônios dentro do corpo de um homem só, né? Uma legião. Então aqui prova que o demônio ele não precisa de muita coisa, não. Né? Um espacinho pequeno, você já imaginou 6.000 demônios dentro do corpo de uma pessoa só? Que perturbação tinha na vida deste homem, né? A coisa triste mesmo, a gente conhece pessoas, né, que já estiveram nessa situação de estar com muitos demônios também dentro do seu corpo. Já era uma situação difícil. Imagina 6.000 demônios dentro de um corpo de um ser humano. É coisa muito triste quando o homem se afasta de Deus, né? E acaba indo por outros caminhos. O que Deus tem para nós não é isso. Deus não quer um caminho de sofrimento, mas sim um caminho de conhecimento
em busca do Pai, em busca de ser cada dia mais e mais parecido com Ele, né? De sermos filhos, ter a certeza que nós somos filhos, né? E não somos escravos. Então, infelizmente, este homem estava escravo, mas graças a Deus ele encontrou Jesus e Jesus então ali liberta este homem. Outra coisa triste que nós vimos neste capítulo é que os homens, quando os demônios pedem para ir para os porcos, nós vamos ler aqui, nós vamos ouvir que eles não gostaram, que eles ficaram bravos com Jesus. Uma porque talvez ficaram assustados e outra porque perderam, né, o seu negócio, acabaram perdendo os seus porcos. Mas vamos à leitura bíblica. Jesus logo lhe o permitiu. E, saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos. E a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar, eram quase 2.000, e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e o anunciaram na cidade e nos campos, e saíram a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. E, entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas disse-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está à morte, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos, para que sare e viva. E foi com ele, e seguia-o uma grande multidão que o apertava. E certa mulher, que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua veste, porque dizia: Se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Bom, aqui nós vemos então essa passagem muito conhecida para você que é amante da leitura da Bíblia, né? Você que gosta de ler a Bíblia conhece muito bem já essa passagem, a passagem da mulher do fluxo de sangue. Mas eu quero trazer aqui para você uma curiosidade muito interessante. Quando nós ouvimos ou lemos ou vemos, né, em algum filme essa passagem, nós já vemos uma história fascinante, uma história fantástica, né, da história desta mulher, uma história triste inicialmente, porque ela gastou tudo que tinha. Já pensou ficar 12 anos com fluxo, irmãos? As mulheres hoje ficam aí de 5 a 10 dias, já é horrível. Imagine, você mulher vai me entender melhor do que os homens, imagine 12 anos de fluxo, meu Deus. Que coisa horrível, né? Mas o pior de tudo ainda, além de toda essa questão de desconforto, a sua saúde ia-se embora, a todo o seu dinheiro, né, todas as suas condições financeiras indo embora. Também teve 10 coisas que eu quero aqui apresentar a você que provavelmente ela fez, porque são 10 coisas que o Talmud ele orientava as pessoas que estavam nesse caso com fluxo de sangue, orientavam a ser feitas. Então, provavelmente ela deve ter feito isso, porque eles seguiam muito ao Talmud, né? E provavelmente ela deve ter feito todas essas coisas. E quanta humilhação, meus irmãos. Você vai ver aqui, eu vou passar para você, só para você ter uma noção. Bom, quando aparecia uma pessoa com um caso desse, de fluxo de sangue, então eles diziam que a pessoa tinha que procurar 3 unidades de cebolas persas, fervê-las em vinho, e a pessoa tinha que beber essa mistura de vinho com cebola, né? E enquanto ela tomava, as pessoas em redor deviam dizer: cesse o fluxo, cesse o fluxo.
e fazendo a pessoa assim beber. Enquanto ela bebia, as pessoas em volta deviam de ficar dizendo cessem o fluxo. Caso isso não funcionasse, que foi o caso desta mulher, não funcionou, a segunda coisa que ela devia fazer era sentar-se em uma encruzilhada, segurar um copo de vinho, e um homem devia se aproximar dela por detrás, e assustá-la, dizendo, cesse o fluxo. Então, com um susto, ela deveria ter o seu fluxo suspendido, deveria ser cessado. Caso isso também não funcionasse, a terceira coisa que as mulheres deveriam fazer era pegar um punhado de cominho, de açafrão, de feno grego, deveria ser fervido em vinho e ela deveria beber enquanto as pessoas em volta diziam, cesse o fluxo, cesse o fluxo. Que coisa horrível, que gosto horrível, não deveria ter isso. Bom, se caso ainda não funcionasse, que foi o caso desta mulher, ela em quarto lugar, ela deveria apanhar 60 pedaços de argila e um vaso de vinho. Devia deixar um talo, as argilas e os em volta do vinho, e os outros em volta deviam dizer cesse o fluxo, cesse o fluxo. Caso isso não adiantasse, como no caso desta mulher não adiantou, a quinta coisa que ela deveria fazer é deixar ela pegar uma samambaia, ferver em vinho, um cálamo com ele, e enquanto passava no seu corpo, as pessoas deviam ficar dizendo cesse o fluxo, cesse o fluxo. Caso isso não adiantasse, como foi o caso desta mulher que não adiantou, a sexta coisa que ela deveria fazer era pegar um cardo, um cardo era uma planta, e juntar ela, esse cargo, com trapos de linho no verão ou trapos de algodão no inverno, e colocar ali, fazer como se fosse um absorvente e deixar ali por um dia para que cessasse o fluxo. Caso não cessasse o fluxo, que foi o caso desta mulher, a sétima coisa que ela deveria fazer era cavar 7 buracos e queimar neles um broto jovem de orlá, que é no hebraico planta recém-plantada, e num período assim mais ou menos de menos de 3 anos essa planta deveria ter, Se você quiser anotar, orlá significa planta recém-plantada em hebraico, E essa planta recém-plantada deveria ter no máximo 3 anos, então ela deveria colocar um copo de vinho em sua mão e fazer ela se levantar de um buraco, se levantar, ir para o próximo buraco, sentar, depois no próximo buraco, levantar e assim por diante, levantando e sentando, juntamente com este copo, este broto dessa planta, na verdade, com um copo de vinho na sua mão e essa planta, e ela deveria passar os 7 buracos assim por diante, e em cada buraco deveria dizer que cesse o fluxo, que cesse o fluxo. Caso isso não resolvesse, como não resolveu no caso desta mulher, a 8ª coisa que ela deveria fazer era tomar a farinha, esfregar a farinha nela, desde a metade inferior do seu corpo para baixo, deveria ser esfregada essa farinha no corpo dela, e enquanto a pessoa ficasse esfregando a farinha no corpo dela, deveria estar dizendo cesse o fluxo, cesse o fluxo. Caso isso também não resolvesse, como foi o caso, eles deveriam fazer a 9ª coisa, que era pegar o ovo do avestruz, queimar e o embrulhar com trapos de linho no verão e trapos de algodão no inverno e colocar ali como um absorvente, E então fazer com que ficasse ali dizendo cesse o fluxo, cesse o fluxo. E caso não adiantasse, ainda teria a 10ª coisa,